Existem milhões de pessoas neste exato momento sonhando com a mesma vida que você sonha hoje. O mesmo negócio próprio, a mesma liberdade financeira, o mesmo corpo saudável, o mesmo relacionamento pleno e verdadeiro. A maioria delas nunca vai sair do sonho. Uma pequena minoria vai. E a diferença entre essas duas categorias de pessoas não é o tamanho do sonho, não é a inteligência, não é nem mesmo a sorte de nascer em circunstâncias favoráveis. Napoleon Hill documentou, depois de décadas estudando ambos os grupos lado a lado, exatamente o que separa quem realiza do que apenas sonha, e a resposta é ao mesmo tempo mais simples e mais exigente do que a maioria das pessoas está genuinamente preparada para aceitar. Hoje você vai entender essa verdade com profundidade real e aplicável. Vai entender por que ter um sonho claro e mesmo ter um plano detalhado ainda não é suficiente para atravessar a linha que separa a intenção da realização. Vai entender os elementos específicos que Napoleon Hill identificou como determinantes nessa travessia. E vai entender por que a Bíblia, repetidamente, associa fé genuína não a um sentimento passivo, mas a uma ação concreta que a demonstra. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu sou alguém que realiza, não apenas alguém que sonha. Não como uma afirmação vazia, repetida sem nenhuma reflexão real por trás dela. Como a declaração de quem está genuinamente disposto a atravessar exatamente a linha que estamos discutindo hoje. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa travessia acontece um dia de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar, mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill começou a investigar essa diferença específica depois de notar algo que o intrigava profundamente em suas pesquisas. Ele entrevistava pessoas que tinham sonhos genuinamente grandes, planos bem elaborados e ainda assim nunca saíam do lugar, ao lado de pessoas que tinham sonhos de tamanho semelhante e recursos iniciais frequentemente menores, mas que de alguma forma conseguiam transformar consistentemente intenção em resultado real. O que tornava essa observação particularmente intrigante para Napoleon Hill era que, em muitos casos, as pessoas que permaneciam presas ao sonho pareciam, em conversas superficiais, tão comprometidas e tão motivadas quanto as pessoas que efetivamente realizavam. Falavam com a mesma paixão sobre seus objetivos, descreviam planos com o mesmo nível de detalhe e expressavam a mesma convicção de que aquele era o caminho certo para suas vidas. A diferença, portanto, não estava visível na superfície do discurso ou da motivação declarada. Estava em algo mais profundo, que só se revelava através da observação do comportamento real ao longo do tempo, não através das palavras ditas num único momento de entusiasmo. Foi exatamente essa observação que levou Napoleon Hill a desenvolver um método de pesquisa diferente. Em vez de simplesmente perguntar às pessoas sobre suas intenções e motivações, ele passou a acompanhar, sempre que possível, o comportamento real dessas pessoas ao longo de meses e anos, documentando especificamente o que aconteciera entre o momento da decisão declarada e os meses seguintes. E foi nesse acompanhamento de longo prazo que os 6 elementos que vamos discutir hoje se tornaram visíveis com clareza. Tiago, capítulo 2, versículo 17, oferece uma das descrições mais diretas desse princípio que existe em toda a Bíblia. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Repare na formulação. Não é que a fé sem obras seja fraca ou incompleta. É morta. Sem vida real. Sem capacidade de produzir qualquer resultado no mundo concreto. Esse mesmo princípio, séculos antes de qualquer pesquisa formal sobre realização pessoal, já capturava exatamente o que Napoleon Hill documentaria depois. O sonho sem ação correspondente é, na prática, indistinguível de nenhum sonho. Vamos entender agora com profundidade real os elementos específicos que Napoleon Hill identificou ao longo de décadas, estudando exatamente essa linha que separa quem realiza de quem apenas sonha. O primeiro elemento
É o que Napoleon Hill chamava de conversão imediata da decisão em primeira ação física. Ele observou um padrão extremamente consistente entre as pessoas que conseguiam transformar sonhos em realidade. No momento em que tomavam uma decisão importante, elas executavam alguma ação física concreta relacionada a essa decisão dentro de um período muito curto de tempo, frequentemente nas primeiras 24 horas, às vezes nos primeiros minutos. Ele contrastava isso com o padrão que observava na maioria das pessoas que permaneciam presas ao sonho. Elas tomavam a mesma decisão, sentiam a mesma motivação inicial genuína, mas permitiam que um espaço de tempo significativo se abrisse entre a decisão e a primeira ação concreta. E era exatamente nesse espaço de tempo, segundo Napoleon Hill documentou repetidamente, que a energia da decisão se dissipava, as dúvidas reapareciam e a vida cotidiana preenchia novamente o espaço que havia sido temporariamente aberto pela motivação inicial. A razão psicológica por trás disso, que Napoleon Hill descrevia com clareza, era que a decisão por si só ainda é apenas um estado mental. A primeira ação física, por menor que seja, transforma essa decisão em algo que já existe no mundo concreto, criando um compromisso que se torna progressivamente mais difícil de abandonar à medida que mais ações se somam a essa primeira. Diga agora em voz alta: eu converto minhas decisões em ação física imediata, antes que a dúvida tenha a chance de se instalar. Mais uma vez, eu converto minhas decisões em ação física imediata. De novo, antes que a dúvida tenha a chance de se instalar. O segundo elemento que Napoleon Hill identificou é o que ele chamava de tolerância ao desconforto da execução imperfeita. Ele documentou que uma das diferenças mais marcantes entre quem realiza e quem apenas sonha estava na relação de cada grupo com a imperfeição inicial de qualquer empreendimento novo. As pessoas que permaneciam presas ao sonho frequentemente esperavam por condições ideais antes de agir. Mais conhecimento, mais recursos, mais confiança, um plano mais completo e sem falhas. Essa espera, na prática, se tornava indefinida porque as condições ideais raramente ou nunca se materializavam completamente. As pessoas que conseguiam realizar, por outro lado, agiam deliberadamente, apesar da imperfeição das condições disponíveis, aceitando que a primeira versão de qualquer empreendimento seria necessariamente falha, incompleta e sujeita a correções significativas ao longo do caminho. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, descreve exatamente esse princípio. O que observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Observar o vento e atentar para as nuvens é esperar por condições perfeitas antes de agir. E o versículo é claro sobre o resultado dessa espera: nem semear, nem colher. A ação precisa acontecer apesar da incerteza das condições, não depois que toda a incerteza tiver sido eliminada. O terceiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de compromisso público, como mecanismo de responsabilização. Ele observou que as pessoas que conseguiam transformar sonhos em realidade frequentemente compartilhavam seu compromisso com outras pessoas de forma deliberada, criando uma pressão social positiva que tornava mais difícil abandonar o compromisso silenciosamente quando as dificuldades apareciam. As pessoas que permaneciam presas ao sonho, por outro lado, frequentemente mantinham seus planos completamente privados, o que, embora pareça mais seguro emocionalmente, na prática removia um mecanismo importante de responsabilização externa, que tornaria mais difícil desistir silenciosamente sem que ninguém percebesse. Isso não significa que compartilhar publicamente qualquer intenção automaticamente garante sua realização. Napoleon Hill era cuidadoso em documentar que esse compromisso público funcionava como mecanismo de responsabilização apenas quando combinado com os outros elementos que estamos discutindo, especialmente a conversão imediata em ação física. Compromisso público sem ação correspondente, ele observou, às vezes até se tornava contraproducente, criando uma sensação prematura de realização que reduzia a motivação para a ação real subsequente. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo enquanto ouve isso,
Sonhos que você mantém completamente privados há meses ou anos, sem nunca ter dado o primeiro passo físico concreto em direção a eles. Curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos discutindo. Curta e continue comigo. O quarto elemento é o que Napoleon Hill chamava de persistência através do Vale da Desilusão. Ele documentou um padrão emocional extremamente consistente em praticamente todo empreendimento significativo. Um período inicial de entusiasmo elevado, seguido por um período de dificuldade e desilusão, em que os resultados reais parecem muito menores do que o esperado inicialmente. E, finalmente, para quem persiste através desse vale, um período de resultados que finalmente começam a corresponder ao esforço investido. A diferença entre quem realiza e quem apenas sonha, segundo Napoleon Hill, estava fundamentalmente localizada nesse vale de desilusão intermediário. A maioria das pessoas que abandonava seus sonhos o fazia precisamente nesse período, interpretando a dificuldade e os resultados aquém do esperado, como evidência definitiva de que o caminho escolhido não estava funcionando, quando, na verdade, esse vale era uma fase esperada e temporária de praticamente todo o empreendimento que eventualmente produzia resultado significativo. O quinto elemento que Napoleon Hill identificou é o que ele chamava de disposição para o sacrifício de curto prazo em nome do resultado de longo prazo. Ele observou que praticamente toda realização significativa exigia, em algum momento, escolhas que sacrificavam conforto, entretenimento ou segurança de curto prazo em nome de um resultado que só se manifestaria muito mais tarde. As pessoas que permaneciam presas ao sonho frequentemente não estavam dispostas a fazer esse sacrifício, preferindo o conforto imediato, disponível à espera incerta de um resultado futuro que ainda não podiam ver com clareza. Provérbios capítulo 13, versículo 4, captura esse princípio com precisão. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se fartará. Repare que o preguiçoso também deseja. O desejo, o sonho, existe igualmente nos dois grupos. A diferença está na diligência, na disposição para o esforço sustentado que transforma o desejo em fartura real. O sexto elemento é o que Napoleon Hill chamava de revisão e ajuste contínuo do método, mantendo o objetivo fixo. Ele documentou que as pessoas mais bem-sucedidas que estudou eram extremamente flexíveis em relação ao método específico usado para alcançar seus objetivos, ajustando estratégias repetidamente conforme aprendiam através da experiência real, mas extremamente rígidas em relação ao objetivo final que estavam perseguindo. Isso contrastava com um padrão que ele observava frequentemente em pessoas que permaneciam presas ao sonho. Uma rigidez excessiva em relação ao método específico, combinada com uma flexibilidade excessiva em relação ao objetivo, que se transformava ou era abandonado assim que o método inicial não produzia os resultados esperados rapidamente. Napoleon Hill ilustrava essa distinção com uma metáfora que usava repetidamente em suas explicações. Comparava o objetivo final a um destino fixo no mapa e o método a uma estrada específica escolhida para chegar até ele. Quando essa estrada se revelava bloqueada ou ineficiente, a pessoa que mantinha o padrão de sucesso simplesmente buscava uma rota alternativa até o mesmo destino, sem nunca considerar mudar o destino em si, apenas porque a primeira estrada escolhida havia se mostrado difícil. A pessoa que permanecia presa ao sonho, por outro lado, frequentemente interpretava o bloqueio da primeira estrada como evidência de que talvez aquele destino nunca tivesse sido realmente alcançável, abandonando o objetivo inteiro, em vez de simplesmente buscar um caminho diferente até ele. O sétimo elemento, que Napoleon Hill considerava especialmente relevante para sustentar todos os outros ao longo do tempo, é o que ele chamava de cultivo deliberado de ambiente de apoio. Ele observou que praticamente todas as pessoas que conseguiam atravessar consistentemente a linha entre sonhar e realizar haviam, em algum momento, cultivado deliberadamente relacionamentos e ambientes que apoiavam ativamente esse processo,
em vez de simplesmente aceitar passivamente qualquer ambiente social em que já estivessem inseridas. Isso envolvia, muitas vezes, escolhas difíceis. Reduzir o tempo dedicado a relacionamentos que consistentemente desencorajavam ou ridicularizavam os objetivos escolhidos. Buscar ativamente comunidades ou mentores que já haviam percorrido caminhos semelhantes. E estruturar o ambiente físico e social de forma que reforçasse, em vez de sabotar, o compromisso já assumido. Napoleon Hill documentou que subestimar a importância desse ambiente era um erro extremamente comum entre pessoas que, apesar de aplicarem corretamente todos os outros elementos que discutimos, ainda assim viam seu progresso constantemente sabotado por um ambiente social que ativamente desencorajava a mudança que estavam tentando produzir. Provérbios capítulo 13, versículo 20, confirma esse mesmo princípio com clareza. O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O ambiente social ao qual uma pessoa escolhe se expor, segundo esse versículo, tem um efeito real e mensurável sobre a trajetória de vida dessa pessoa, reforçando exatamente o que Napoleon Hill documentou séculos depois através de sua própria pesquisa. Agora que exploramos esses 6 elementos com profundidade, vamos falar sobre como aplicá-los de forma prática e concreta, transformando o conhecimento teórico que acabamos de construir numa capacidade real de atravessar a linha entre sonhar e realizar. Antes de passarmos às práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou em suas pesquisas, porque ela ilustra com clareza real como esses elementos se combinam na prática, fora da teoria. Ele descreveu o caso de 2 homens que ele conheceu na mesma época, ambos com o mesmo sonho de construir um negócio próprio, ambos com recursos financeiros iniciais praticamente idênticos, ambos com o mesmo nível de conhecimento técnico sobre a área que pretendiam explorar. Napoleon Hill os acompanhou de forma informal ao longo de vários anos e documentou uma diferença que se tornou cada vez mais dramática com o passar do tempo. O primeiro homem passou meses refinando seu plano de negócio, buscando informações adicionais, esperando pelo momento em que se sentiria completamente pronto e confiante para começar. Esse momento, segundo Napoleon Hill observou, nunca chegou completamente. Sempre havia mais uma informação a buscar, mais uma incerteza a resolver antes de dar o primeiro passo real. Anos depois, esse homem ainda estava na fase de planejamento, e o sonho, embora ainda presente e genuíno, permanecia exatamente como havia começado. Um sonho sem nenhuma manifestação concreta no mundo real. O segundo homem, com recursos e conhecimento equivalentes, deu o primeiro passo físico concreto dentro de poucas semanas depois de tomar a decisão, mesmo sabendo que seu plano inicial era imperfeito e incompleto. Ele enfrentou exatamente o vale de desilusão que discutimos, com resultados iniciais muito menores do que esperava, e chegou a considerar desistir por diversas vezes ao longo do primeiro ano. Mas persistiu, ajustando seu método repetidamente conforme aprendia através da experiência real, mantendo fixo apenas o objetivo final que perseguia. Anos depois, esse segundo homem havia construído um negócio real e substancial que continuava crescendo. Napoleon Hill documentou a reflexão que esse homem compartilhou sobre a diferença entre sua trajetória e a do primeiro homem. Ele não era mais inteligente nem tinha mais sorte. Ele simplesmente havia aceitado desde o início que seria imperfeito, que cometeria erros e que o único jeito de descobrir o que realmente funcionava era através da ação real, não através de mais planejamento teórico. Napoleon Hill acompanhou também o desfecho da trajetória do primeiro homem, muitos anos depois, e documentou algo particularmente relevante para essa discussão. Esse homem ainda mantinha o mesmo sonho, ainda falava sobre ele com a mesma paixão inicial, mas havia acumulado ao longo dos anos uma série de justificativas cada vez mais elaboradas sobre por que ainda não era o momento certo para começar. Circunstâncias externas haviam mudado, novas informações precisavam ser consideradas, e o plano, em vez de se tornar mais próximo da execução, havia se tornado progressivamente mais complexo e mais distante de qualquer ação concreta.
O que Napoleon Hill considerava mais revelador nessa comparação não era apenas a diferença de resultados externos entre os dois homens, mas a diferença na experiência subjetiva de cada um ao longo desses anos. O segundo homem, apesar de todas as dificuldades reais que enfrentou, incluindo o vale de desilusão que quase o levou a desistir, descrevia sua jornada com um senso de propósito e crescimento genuíno. O primeiro homem, apesar de nunca ter enfrentado o desconforto real da execução imperfeita, descrevia uma sensação crescente de frustração e insatisfação consigo mesmo, sabendo, no fundo, que o sonho permanecia exatamente onde sempre esteve, sem nenhum progresso real em direção a ele. Essa comparação levou Napoleon Hill a uma conclusão que ele considerava especialmente importante. A segurança aparente de nunca agir e nunca enfrentar o risco de fracasso real carregava seu próprio custo emocional, silencioso, mas cumulativo, que muitas vezes era ainda mais doloroso a longo prazo do que o desconforto temporário de agir, falhar parcialmente, aprender e ajustar o caminho. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar imediatamente para começar a atravessar essa mesma linha na sua própria vida. A primeira prática é o que Napoleon Hill chamava de regra das 24 horas. Sempre que você tomar uma decisão genuinamente importante, comprometa-se a executar alguma ação física concreta relacionada a ela dentro das próximas 24 horas, por menor que essa ação pareça. Não é preciso que essa primeira ação seja grandiosa ou perfeita. Precisa apenas existir, transformando a decisão de um estado mental interno em algo que já começou a existir no mundo real. A segunda prática é a declaração pública seletiva. Escolher deliberadamente pelo menos uma pessoa de confiança para compartilhar seu compromisso, criando o mecanismo de responsabilização externa que discutimos. Isso não significa anunciar publicamente cada intenção para todas as pessoas ao seu redor, o que Napoleon Hill observou que às vezes gerava mais críticas desnecessárias do que apoio real. Significa escolher, com critério, quem pode oferecer o tipo de responsabilização construtiva que fortalece o compromisso. A terceira prática é o mapeamento antecipado do vale de desilusão. Antes mesmo de começar qualquer empreendimento significativo, reconhecer conscientemente que existe uma fase intermediária esperada de dificuldade e resultados aquém do esperado, e preparar-se mentalmente para reconhecer essa fase quando ela chegar, em vez de interpretá-la como evidência de fracasso definitivo. Essa preparação antecipada, segundo Napoleon Hill documentou, reduzia significativamente a taxa de abandono precisamente durante esse período crítico. Aqui quero pausar. Esse processo completo de atravessar a linha entre sonhar e realizar, com exercícios práticos para cada um dos elementos que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade, com um sistema estruturado que ajuda a manter o compromisso mesmo, durante o vale de desilusão que praticamente todo empreendimento significativo atravessa. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. A quarta prática é a revisão trimestral de método com objetivo fixo. Reservar momentos regulares para avaliar honestamente se o método específico que você está usando está produzindo os resultados esperados e estar disposto a ajustá-lo significativamente se necessário, mantendo sempre fixo o objetivo final que está sendo perseguido. Essa flexibilidade de método, combinada com rigidez de objetivo, era exatamente o padrão que Napoleon Hill documentou nas pessoas mais consistentemente bem-sucedidas que estudou. A quinta prática é o registro do sacrifício consciente. Sempre que uma escolha importante envolver sacrificar conforto ou entretenimento de curto prazo em nome de um resultado de longo prazo, registrar deliberadamente essa escolha e o porquê ela está sendo feita. Esse registro, revisitado nos momentos de maior tentação de desistir, funciona como um lembrete concreto do compromisso mais profundo que motivou a escolha original. A sexta prática é a auditoria deliberada do ambiente de apoio. Reservar um momento específico para avaliar honestamente quem,
no seu círculo social atual, apoia ativamente seus objetivos, quem é neutro, e quem consistentemente desencoraja ou ridiculariza o caminho que você escolheu perseguir. A partir dessa auditoria honesta, buscar deliberadamente mais exposição às pessoas e comunidades que reforçam o compromisso e reduzir conscientemente o tempo e a energia emocional investidos em relacionamentos que sabotam repetidamente esse mesmo compromisso. Napoleon Hill documentou que essa auditoria, feita com regularidade, era um dos fatores mais subestimados na capacidade de sustentar qualquer transformação significativa ao longo do tempo necessário para que ela produzisse resultado real. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Porque existe um aspecto desse processo que vai além da simples mecânica de transformar sonhos em resultados. Napoleon Hill observou, ao longo de décadas estudando pessoas que atravessaram repetidamente a linha entre sonhar e realizar, que existe uma transformação interna que acontece progressivamente através dessa prática repetida e que ele chamava de identidade de realizador incorporada. Na primeira vez que uma pessoa converte um sonho significativo em realidade concreta, algo muda permanentemente na relação dessa pessoa com seus próprios sonhos futuros. Antes dessa primeira realização bem-sucedida, cada novo sonho carrega consigo uma dúvida implícita. Será que eu realmente sou capaz de transformar isso em realidade? Ou vai ser apenas mais um sonho que permanece sonho para sempre? Depois da primeira realização genuína, essa dúvida diminui significativamente, substituída por uma confiança baseada em evidência real e pessoal. Eu já provei para mim mesmo que sou capaz de atravessar essa linha e, portanto, tenho fundamento real para acreditar que posso atravessá-la novamente. Romanos capítulo 10, versículo 17, oferece uma perspectiva relacionada sobre como a fé genuína se constrói, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Embora esse versículo esteja num contexto espiritual específico, o princípio subjacente se conecta ao que Napoleon Hill documentou. A fé, a confiança genuína na própria capacidade de realizar, não nasce de afirmações repetidas sem fundamento algum, mas se constrói progressivamente através de evidência acumulada, seja através da palavra que alimenta a fé espiritual, seja através da experiência real de realização que alimenta a confiança em si mesmo. Napoleon Hill documentou que essa identidade de realizador incorporada, uma vez estabelecida através de repetidas experiências reais de transformar sonho em resultado, se tornava um dos ativos mais valiosos que uma pessoa poderia desenvolver ao longo da vida, porque ela mudava fundamentalmente a forma como cada novo sonho futuro seria abordado. Não mais com a dúvida paralisante de quem nunca provou a si mesmo que é capaz, mas com a confiança fundamentada de quem já atravessou essa mesma linha antes e sabe, por experiência real, que pode atravessá-la novamente. Existe ainda uma dimensão final que Napoleon Hill considerava especialmente relevante, relacionada ao efeito multiplicador dessa capacidade sobre toda uma vida, não apenas sobre um único sonho isolado. Ele observou que as pessoas que desenvolviam essa capacidade de atravessar consistentemente a linha entre sonhar e realizar tendiam ao longo de décadas a acumular não apenas um resultado significativo, mas uma série de resultados progressivamente maiores, porque cada realização bem-sucedida fortalecia a identidade de realizador que tornava a próxima realização mais provável e frequentemente mais ambiciosa do que a anterior. Napoleon Hill documentou também um fenômeno relacionado que ele chamava de contágio da realização sobre o círculo social. Ele observou que pessoas que desenvolviam consistentemente essa capacidade de transformar sonho em resultado frequentemente exerciam, mesmo sem intenção deliberada, uma influência notável sobre as pessoas ao seu redor, que começavam a aplicar padrões semelhantes em suas próprias vidas simplesmente por observação e proximidade. Isso criava, em alguns casos que ele documentou, verdadeiras cadeias de realização, em que uma pessoa que atravessava a linha entre sonhar e realizar inspirava, através do exemplo concreto,
e não apenas do discurso, várias outras pessoas ao seu redor a fazerem o mesmo. Romanos capítulo 10, versículo 17, oferece uma perspectiva relacionada sobre como a fé genuína se constrói, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Embora esse versículo esteja num contexto espiritual específico, o princípio subjacente se conecta ao que Napoleon Hill documentou. A fé, a confiança genuína na própria capacidade de realizar, não nasce de afirmações repetidas sem fundamento algum, mas se constrói progressivamente através de evidência acumulada, seja através da palavra que alimenta a fé espiritual, seja através da experiência real de realização que alimenta a confiança em si mesmo. Napoleon Hill documentou que essa identidade de realizador incorporada, uma vez estabelecida através de repetidas experiências reais de transformar sonho em resultado, se tornava um dos ativos mais valiosos que uma pessoa poderia desenvolver ao longo da vida, porque ela mudava fundamentalmente a forma como cada novo sonho futuro seria abordado. Não mais com a dúvida paralisante de quem nunca provou a si mesmo que é capaz, mas com a confiança fundamentada de quem já atravessou essa mesma linha antes e sabe, por experiência real, que pode atravessá-la novamente. Existe ainda uma dimensão final que Napoleon Hill considerava especialmente relevante, relacionada ao efeito multiplicador dessa capacidade sobre toda uma vida, não apenas sobre um único sonho isolado. Ele observou que as pessoas que desenvolviam essa capacidade de atravessar consistentemente a linha entre sonhar e realizar tendiam ao longo de décadas a acumular não apenas um resultado significativo, mas uma série de resultados progressivamente maiores, porque cada realização bem-sucedida fortalecia a identidade de realizador que tornava a próxima realização mais provável e frequentemente mais ambiciosa do que a anterior. Napoleon Hill documentou também um fenômeno relacionado que ele chamava de contágio da realização sobre o círculo social. Ele observou que pessoas que desenvolviam consistentemente essa capacidade de transformar sonho em resultado frequentemente exerciam, mesmo sem intenção deliberada, uma influência notável sobre as pessoas ao seu redor, que começavam a aplicar padrões semelhantes em suas próprias vidas simplesmente por observação e proximidade. Isso criava, em alguns casos que ele documentou, verdadeiras cadeias de realização, em que uma pessoa que atravessava a linha entre sonhar e realizar inspirava, através do exemplo concreto e não apenas do discurso, várias outras pessoas ao seu redor a fazerem o mesmo. Esse fenômeno se conectava a uma observação adicional que Napoleon Hill fazia sobre a natureza do exemplo em comparação com o conselho. Ele documentou que conselhos verbais sobre a importância de agir, por mais bem fundamentados que fossem, raramente produziam mudança de comportamento duradoura nas pessoas que os recebiam. Mas a observação direta de alguém próximo, efetivamente atravessando a linha entre sonhar e realizar, com todas as dificuldades reais e visíveis desse processo, frequentemente produzia um efeito de mudança muito mais profundo e duradouro do que qualquer quantidade de conselho verbal poderia produzir. Mateus capítulo 5, versículo 16, captura esse princípio de forma direta, embora num contexto espiritual específico. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Vejam as vossas obras, não apenas ouçam as vossas palavras. É exatamente esse princípio de exemplo demonstrado através de ação real, não apenas declarado através de discurso, que Napoleon Hill documentou como o mecanismo mais poderoso de influência sobre outras pessoas. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa comparando lado a lado quem realiza e quem apenas sonha, que a diferença nunca estava fundamentalmente no tamanho ou na qualidade do sonho original. Estava de forma consistente e mensurável na disposição específica de converter decisão em ação física imediata, tolerar a imperfeição da execução inicial, buscar responsabilização através de compromisso seletivo, persistir através do vale inevitável de desilusão, aceitar o sacrifício de curto prazo necessário
e ajustar continuamente o método mantendo fixo apenas o objetivo final. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu converto minhas decisões em ação física imediata, sem esperar que a dúvida ou o medo tenham tempo de se instalar. Repita. Eu converto minhas decisões em ação física imediata. Eu aceito a imperfeição da minha primeira tentativa, sabendo que a ação imperfeita supera infinitamente a espera indefinida por condições ideais. Repita. Eu aceito a imperfeição da minha primeira tentativa. Eu persisto conscientemente através do vale de desilusão, reconhecendo essa fase como parte esperada de todo empreendimento significativo, não como evidência de fracasso definitivo. Repita. Eu persisto conscientemente através do vale de desilusão. Eu ajusto meu método sempre que necessário, mas mantenho fixo o objetivo final que escolhi perseguir. Repita. Eu ajusto meu método, mas mantenho fixo meu objetivo final. Eu sou alguém que já provou, através de experiência real, que é capaz de atravessar a linha entre sonhar e realizar, e essa evidência fortalece minha confiança para cada novo sonho que eu escolher perseguir. Repita. Eu já provei que sou capaz de atravessar a linha entre sonhar e realizar. Eu começo meu dia vencendo, porque escolhi, de uma vez por todas, ser alguém que realiza, não apenas alguém que sonha. Repita contudo. Eu começo meu dia vencendo porque sou alguém que realiza, não apenas alguém que sonha. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada, com profundidade real e duradoura, no solo receptivo da sua mente nesta manhã, exatamente como uma semente que ainda vai germinar ao longo dos próximos dias e semanas. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias comparando quem realizou e quem permaneceu apenas sonhando, que a linha entre esses dois grupos nunca foi definida pelo tamanho do sonho, pela sorte das circunstâncias ou pela quantidade inicial de recursos disponíveis. Foi definida de forma consistente e repetida pela disposição específica de agir imediatamente, tolerar a imperfeição, persistir através da dificuldade e manter o objetivo fixo enquanto o método se adaptava através da experiência real. Se você quer estruturar esse processo de forma completa e progressiva, com todas as práticas que discutimos hoje, desenvolvidas em profundidade, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está disponível tanto na descrição quanto nos comentários fixados deste vídeo. Escreva nos comentários. Eu sou alguém que realiza, não apenas alguém que sonha. Curta esse vídeo se você reconheceu, enquanto ouvia, um sonho específico que ainda não recebeu sua primeira ação física concreta. Compartilhe com alguém que está esperando por condições perfeitas antes de começar, sem saber que essas condições provavelmente nunca vão chegar completamente. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos sem falta amanhã, com mais uma decisão convertida em ação real, com mais um passo dado apesar da imperfeição das condições disponíveis, apesar da dúvida que ainda insiste em aparecer, apesar do ambiente que talvez ainda não apoie completamente essa jornada. A linha entre sonhar e realizar não é tão larga quanto parece e não exige perfeição para ser atravessada. Ela é atravessada, uma ação de cada vez, por quem decide agir antes de se sentir completamente pronto. Vá com toda a determinação e comece seu dia vencendo.